Olá para você. A Hora do Papa já está começando. O Papa Francisco, antes de rezar o Ângelus com os fiéis na Praça São Pedro, falou sobre a parábola do joio, descrita no Evangelho de Mateus. Mais informações com o nosso correspondente no Vaticano, Silvanei José. Um bom início de semana. O mal certamente deve ser rejeitado, mas os malvados são pessoas com as quais é preciso ter paciência. Não se trata daquela tolerância hipócrita que oculta a ambiguidade, mas da justiça mitigada pela misericórdia. A paciência de Deus, representada pelo proprietário do campo que tem seu olhar fixo no bom trigo e que abre nossos corações à esperança, nos foi proposta pelo Papa na locução que precedeu ontem, domingo, a oração do Ângelus, como exemplo do agir cristão. Suportar as perseguições e as hostilidades faz parte da vocação cristã, disse o Papa, e colaboram bem com Deus aqueles que sabem reconhecer o bem que cresce silenciosamente no campo da igreja e da história, cultivando-o até a maturação. E então será Deus e somente Ele a recompensar os bons e a punir os malvados. A parábola do joio descrita no Evangelho de Mateus inspirou a locução do Santo Padre antes de rezar o Ângelus com os fiéis reunidos ontem na Praça São Pedro, em maior número que nos domingos precedentes, visto o constante aumento de turistas e peregrinos em Roma após a abertura das fronteiras entre os países da União Europeia no último dia 1º de julho. Na parábola do Evangelho de ontem, Jesus conta que no campo foi semeado um bom trigo e surgem ervas daninhas. Entre nós, disse o Papa, saindo do texto escrito, podemos dizer que também hoje o solo é devastado por tantos herbicidas e pesticidas que também fazem mal quer às ervas como à terra e à saúde. Mas isso, entre parênteses, acrescentou. Os servidores, então, continuou o Papa, foram até o proprietário perguntar de onde veio o joio. Foi o inimigo que fez isso, respondeu. Os servidores quiseram imediatamente limpar o campo, mas foram advertidos pelo proprietário de que havia o risco de também o trigo ser arrancado junto com as ervas daninhas. Assim, é preciso esperar o momento da colheita. Somente então serão separados e o joio será queimado. O Papa explica que esta é uma história de bom senso. Pode-se ler nessa parábola uma visão da história. Ao lado de Deus, o dono do campo, que semeia sempre e somente boa semente. Mas há um adversário que espalha o joio para impedir o crescimento do trigo. O proprietário age abertamente à luz do sol e seu objetivo é uma boa colheita. O outro, o adversário, no entanto, tira proveito da escuridão da noite e trabalha por inveja, por hostilidade, para arruinar tudo. O adversário tem um nome, o adversário ao qual se refere Jesus tem um nome, disse o Papa. É o diabo, o opositor por excelência de Deus. Sua intenção é atrapalhar a obra da salvação, fazer com que o reino de Deus seja obstaculizado por operários iníquos, semeadores de escândalos. De fato, a boa semente e o joio representam não o bem e o mal abstratamente, não, mas nós, seres humanos, que podemos seguir a Deus ou ao diabo. Tantas vezes, observou o Papa, ouvimos que uma família vivia em paz. Depois começaram as guerras, as invejas. Um bairro vivia em paz. Depois começaram coisas ruins. E nós nos acostumamos a dizer, é alguém que veio ali semear cisânia. Ou esta pessoa da família com as fofocas semeia cisânia. É sempre semear o mal que destrói. E isso é sempre o diabo que faz, ou quando caímos na tentação de fofocar para destruir os outros. A intenção dos servidores, diz Francisco, é eliminar imediatamente o mal, isto é, as pessoas más. Mas o proprietário é mais sábio, vê mais longe. Eles devem saber esperar, porque suportar as perseguições e as hostilidades
faz parte da vocação cristã. O mal certamente deve ser rejeitado, mas os malvados são pessoas com as quais é preciso ter paciência. Não se trata, disse o Papa, daquela tolerância hipócrita que oculta a ambiguidade, mas da justiça mitigada pela misericórdia. Se Jesus veio buscar os pecadores mais que os justos, curar os enfermos antes ainda que os saudáveis, também a nossa ação, seus discípulos, deve ser dirigida para não eliminar os malvados, mas para salvá-los. É nisso que está a paciência. Suportar as perseguições e as hostilidades faz parte da vocação cristã. Os servidores querem um campo sem ervas daninhas, o proprietário, um bom trigo, observa o Papa. Assim, o Evangelho nos apresenta duas maneiras de agir e viver a história. Por um lado, o olhar do patrão que vê longe, por outro, o olhar dos servidores que veem o problema. O Senhor nos convida a assumir seu próprio olhar, o que se fixa no bom trigo, que sabe protegê-lo, mesmo entre as ervas daninhas. Aqueles que buscam os limites e defeitos dos outros não colaboram bem com Deus, mas sim aqueles que sabem reconhecer o bem que cresce silenciosamente no campo da igreja e da história, cultivando até a maturação. Então será Deus, e somente Ele, a recompensar os bons e punir os malvados. Após rezar o Ângelus, o Santo Padre demonstrou mais uma vez a sua preocupação com a pandemia e reforçou o apelo por um cessar-fogo global. Meus pensamentos, disse o Papa, vão especialmente para aquelas populações cujos sofrimentos são agravados por situações de conflito. Com base em uma recente resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Papa renovou o apelo por um cessar-fogo global e imediato, que permita a paz e a segurança essenciais para fornecer assistência humanitária necessária. Santo Padre fez referência também ao aumento das tensões no Cáucaso, entre Armênia e Azerbaijão. Disse que acompanha com preocupação o aumento das tensões armadas nesta região, enquanto assegura suas orações pelas famílias daqueles que perderam a vida durante os confrontos. Fez ainda votos de que, com o esforço da comunidade internacional e por meio do diálogo e da boa vontade das partes, se possa alcançar uma solução pacífica e duradoura, que tenha no coração o bem daquelas amadas populações. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Faleceu na noite deste sábado, dia 18 de julho, o bispo da Diocese de Palmares, em Pernambuco, Dom Henrique Soares da Costa, aos 57 anos, em decorrência da Covid-19. Dom Henrique estava desde o último dia 4 de julho na unidade de tratamento intensivo do Hospital Memorial São José, no Recife, em Pernambuco. No último dia 16, ele apresentou dificuldades para respirar e queda na oxigenação sanguínea. Por causa do quadro delicado, o religioso precisou ser entubado. A CNBB publicou uma nota pelo falecimento, abre aspas. É com pesar que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, compartilha a dor da perda de Dom Henrique Soares da Costa, bispo diocesano de Palmares, vítima da Covid-19. A CNBB expressa sua solidariedade aos diocesanos e familiares de Dom Henrique Soares, ao Regional Nordeste 2, que em pouco tempo perde o terceiro bispo. Rezamos pelo descanso eterno desses bispos, particularmente hoje por Dom Henrique Soares, e também pelas inúmeras vítimas desta pandemia do novo coronavírus. Que o Deus da vida a todos console e fortaleça. Fecha aspas. E o nosso momento de informações de hoje fica por aqui. Até amanhã.